Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início nesta reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem como objetivo analisar a situação da empresa ProGuaru, Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. Questão de ordem, já passo para Vossa Excelência, vereador Geleia, vou anunciar aqui primeiro as presenças, mas já passo para Vossa Excelência. Estão presentes aqui nesta reunião vereador André Alves, que já registrou presença aqui, está de forma remota. Vereador Romildo Santos está aqui presencialmente no plenário da casa. Vereador Geleia Protetor, vereador Geleia Protetor, por meio da portaria 23.931, de 10 de junho, faz parte da composição, substituindo a vereadora Carol Ribeiro, no período de 9 a 23 de junho de 2021. Vereador Geleia presente aqui no plenário. Vereador Maurício Brinquinho está de forma remota e também presente aqui no plenário. Vereador Geraldo Celestino está presente aqui no plenário. Vereadora Sandra Gileno, presente de forma remota. Vereador Jaime Júnior, presente de forma remota. Vereador Danilo Gomes, presente aqui no plenário desta edilidade. Vereadora Vanessa de Jesus, seja bem-vinda também, já registrei a presença de Vossa Excelência. Nós vamos dar início, antes tem uma questão de ordem do vereador Geleia Protetor. Tem a palavra, peço que o vereador Geleia utilize aqui a tribuna do meu lado esquerdo, para a questão de ordem. Perfeito. Depois do vereador Geleia, questão de ordem da vereadora doutora Márcia Tasquete. Se quiser se dirigir para cá, pode ficar aqui já próximo. Com a palavra, vereador Geleia Protetor. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Presidente, na última sessão desta comissão de estudo, levantei um questionamento a respeito da possibilidade de contratação de uma empresa para a formulação de estudo, correto, presidente? Correto. O senhor presidente me disse em resposta que, de acordo com o artigo 88, inciso 9, o artigo 98, correto, presidente? Correto. Para concluir, senhor presidente, gostaria de reafirmar nesta casa que fui contra a contratação por não haver previsibilidade legal para tal atitude. Mesmo superada a matéria, é preciso esclarecer que em nenhum dos artigos citados por Vossa Excelência há possibilidade para contratação, e sim colaboração, ou seja, sem pagamento, presidente. Porque mesmo sendo vereador de primeiro mandato, presidente, sei que na esfera pública só podemos fazer o que está expressamente em lei, presidente. E isso não está, presidente. Sei que alguns vereadores nessa casa, presidente, querem tentar de todo custo provar que há possibilidade financeira para a continuidade da ProGuaru. Mas mesmo assim, se fosse, senhor presidente, demonstrado isso, não mudaria o fato. O fato, senhor presidente, que existe uma lei aprovada nessa casa, presidente, a lei 7879 de 2020. A lei que autoriza o Poder Executivo a adotar providências necessárias à dissolução e liquidação e extinção da ProGuaru, presidente. E que no seu artigo 1º aponta a necessidade de uma contratação de estudo por uma instituição notória, especialização, que certamente, senhor presidente, jamais daria um parecer inverídico que pudesse manchar a imagem dessa instituição.
A lei está válida, senhor presidente. É preciso respeitar, mesmo que alguns vereadores sejam o contrário. Mas isso é a democracia, senhor presidente. Concluído, senhor presidente. Concluído. Vereador Geleia, só para esclarecer Vossa Excelência, o artigo 80, no inciso 9, coloca solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional e da sociedade civil para elucidação de matéria sujeita ao seu pronunciamento, não implicando a medida dilatação de prazos. Nós estamos falando do artigo 80 do regimento dessa casa, que trata das atribuições e competências das comissões permanentes, que, por analogia, passa também às comissões especiais. Quando Vossa Excelência diz que está marcado lá no nosso regimento a questão, bom, primeiro, parabéns pela fala e pela assessoria jurídica, mas existe um equívoco. Quando nós falamos de colaboração, não necessariamente a colaboração ela é a título gratuita. Tanto é que é comum a gente ouvir hoje, na modernidade, entre os empresários, se referirem aos seus funcionários como colaboradores. Então, diversas vezes o empresário fala, olha, eu tenho 300 colaboradores, tenho 400 colaboradores. Ele está falando de quem? De quem trabalha de forma gratuita? Não, ele está falando, se referindo àquelas pessoas com registro em carteira, com contrato de trabalho e que servem e que trabalham a estas empresas. Então, colaboração não é tradução automática e direta de trabalho sem remuneração. Ademais, vereador, pela fala de Vossa Excelência, existe uma lei aprovada sim, mas essa lei, ela tem um condicionante, que é a elaboração de um parecer. Para o fechamento da empresa Proguaru S.A., precisa ter uma comprovação através de parecer. Até porque, se não tivesse isso, a empresa já teria sido fechada com a vigência e o vigor da lei a partir do mês de dezembro, quando ela foi publicada no Diário Oficial pelo prefeito, foi sancionada, promulgada pelo prefeito municipal. Então, ou seja, pela lei, não é o fechamento automático, primeiro. Segundo, este condicionamento é uma lei que ela autoriza. Se Vossa Excelência ler o que diz a lei, aprovada por essa casa em dezembro, ela fala de um autorizo, ela não fala de determina. Ela autoriza o Poder Executivo a proceder à extinção da empresa, mediante os estudos necessários. Mas ela não coloca lá que está determinado o fechamento da Proguaru. Então, entre determinar e emitir uma opinião autorizativa, são coisas bastante diferentes. Gostaria de deixar registrado na ata, mas agradeço Vossa Excelência pela fala, está registrado na ata da nossa reunião de hoje. Com a palavra, pela ordem, vereadora Márcia Tasquete. Boa tarde, vereadores, vereadoras, boa tarde, presidente. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Como é sabido, eu sempre participei de todas as reuniões dessa comissão de estudo, sempre me coloquei à disposição para participar da comissão, inclusive, e hoje, senhor presidente, eu quero fazer constar que, mais uma vez, passaram por cima dessa vereadora. Por quê? Houve uma alteração de nomes na comissão de estudos, saiu uma vereadora, entrou um vereador, e não foi consultado os partidos que só têm 2 cadeiras, como é o caso do PP. Então, o PP continua sendo prejudicado dessa maneira. Por quê? Nós queríamos ter o prazer de estar nessa comissão de estudos e tendo direito a voto. Até porque eu tenho permanecido em todas as reuniões, tenho interesse no estudo, vivo estudando a respeito da Proguaru, faço questionamentos, faço sugestões e, infelizmente, mais uma vez, eu sinto que passaram por cima dessa vereadora e também do Partido Progressistas. É isso, gente, uma boa tarde. Obrigado pela consideração, vereadora doutora Márcia Tasquete, só informando
que a comunicação que foi feita a esta comissão, quando da substituição do vereador Geraldo Celestino pelo vereador Anistaldo, foi feita nesta comissão e esta presidência optou por fazer a substituição consultando todos os partidos e pedir que todos os partidos se posicionassem e os partidos fizeram a manifestação aqui. Desta vez, já veio com a portaria publicada pelo presidente desta casa. Então, na verdade, o que surgiu, acho que assiste Vossa Excelência, na verdade, os partidos devem ser consultados, porque esta vaga da vereadora Carol também se encaixa de forma regimental naquelas vagas de bancadas de partidos com 2 vereadores. E, sendo 2 vereadores, nós temos 6 partidos com os 2 vereadores e apenas 5 vagas na proporcionalidade. Então, concordo, tenho acordo com Vossa Excelência, porém, já veio aqui a portaria já publicada com a substituição da vereadora Carol diretamente pelo vereador Geleia Protetor. Volto a frisar, não trata-se de uma questão partidária. A substituição não cabe ao partido. Vamos inverter aqui. Substituição do vereador Leandro Dourado pelo vereador Jorginho Mota, esta sim é partidária, porque o partido tem direito à indicação de 2 membros. E como um saiu, essas 2 vagas são do partido e acabou ficando, por acordo entre as lideranças do partido PTC, a indicação recaiu sobre Jorginho Mota. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Boa tarde aos colegas vereadores, público presente, assessoria, equipe técnica, TV Câmara. Senhor presidente, houve aí uma barrigada jurídica da mesa da casa, do presidente, porque ele não poderia dar uma portaria direto, fazer a substituição, porque o plenário, os membros da comissão, o plenário da comissão é soberano, e Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, tem que agir do mesmo modo que quando esse vereador foi substituir o vereador Anistaldo. Então, eu acharia, houve um erro jurídico, mesmo que foi publicado, senhor presidente, eu não sei se já foi publicado ou não, mesmo que foi publicado, tá? Cabe aí um cancelamento dessa portaria, suspensão, porque a obrigação do presidente da casa, da mesa da Câmara, é encaminhar para a comissão. Encaminhar para a comissão. Tendo a decisão da maioria dos partidos que tem 2 vereadores no plenário, aí sim ele publica a portaria. Ele emite a portaria e publica. Tá? Então, eu acho por bem, Vossa Excelência, que zela aqui pelo regimento interno, pela condução dos trabalhos desta comissão, que nós façamos a votação. Façamos a votação, registre em ata e encaminhe ao presidente. Seria o correto. Concordo e defiro o pedido de Vossa Excelência. Como esta vaga trata-se das bancadas com 2 vereadores, de fato, a vereadora Márcia Tasquete tem o direito legal de concorrer e de pleitear a vaga, como se manifestou aqui, se manifestou já 2 vezes anteriores, né? Então, eu gostaria de solicitar que os partidos que têm 2 vereadores se manifestem sobre a indicação do vereador Geleia Protetor, do PSDB, nessa vaga, ou da vereadora doutora Márcia Tasquete, para ocupar esta vaga, sem prejuízo porque o que nós temos aqui é uma portaria, mas para que a gente, concordo com o vereador Geraldo Celestino, para que a gente não tenha nenhuma situação de questionamento jurídico, judicial, inclusive, eu deferi o pedido de Vossa Excelência e solicito que os partidos com 2 vereadores se manifestem. Vereador Geleia Protetor, PSDB, tem 2 cadeiras. Por favor, se manifeste. Quem são os outros? Pega para mim. Cidadania, Patriotas. Senhor presidente,
PSDB, vota em Geleia Protetor. Registrado o voto, vereador Geleia, em nome do PSDB. Solicito manifestação dos partidos PP, que já se manifestou. O entendimento é que a vereadora Márcia Tasquete vota na candidatura dela para ocupar essa vaga. Solicito que os partidos Cidadania, Patriotas, PSC, DC, são 6 ao todo. Quantos eu já falei? Solicito que se manifestem sobre essa vaga. PSC, com a manifestação, vereador Geraldo Celestino. Se não tiver online, tem que se manifestar aqui. Se tiver online, pode se manifestar do próprio celular ou computador. Tem mais? Bancada do PSC, com todo respeito à doutora Márcia Tasquete, que já solicitou desde o início aí o direito à vaga, mas houve uma votação entre os partidos e o PSDB foi votado, a Carol Ribeiro foi a escolhida e é um direito do PSDB, mesmo a gente podendo fazer alteração na comissão, mas como já é um direito adquirido, eu voto no vereador Geleia Protetor. Registrado, vereador. Solicito ao vereador Danilo Gomes que se manifeste sobre essa questão. Boa tarde. Pela ordem, vereador Danilo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham, aos vereadores e às vereadoras que estão presentes. O vereador Danilo Gomes, representando o DC, vota no vereador Geleia. Obrigado. Solicito ao Cidadania que faça a sua manifestação neste momento. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras. Com a palavra, a vereadora André Alves, do Cidadania. A bancada do Cidadania confirma o voto no Geleia, vereador Geleia Protetor. Obrigado, vereador André Alves. Falta a manifestação do Patriotas. Boa tarde. Boa tarde, vereadora Sandra Gileno, do Patriotas, tem a palavra. Boa tarde a todos. Pelo Patriota, eu voto no vereador Geleia. Obrigado, vereadora. Considerando aqui a manifestação dos partidos PSC, DC, PP, PSDB, Cidadania e Patriotas, fica neste período de licença, do dia 9 a 23 de junho de 2021, licença da vereadora Carol Ribeiro, ocupará a vaga nesta Comissão Especial de Estudos o vereador Geleia Protetor. Vamos dar início aqui à nossa reunião e hoje nós, na semana passada, na verdade, não hoje, mas nós já tínhamos feito o convite para que estivesse conosco o diretor da Proguaru, e os debates se estenderam durante quase todo o período da previsão da reunião e não foi possível ouvirmos. Então, gostaria de convidar para que ocupe aqui esta cadeira ao meu lado esquerdo, o diretor administrativo e financeiro da Proguaru, senhor Ricardo Bortoleto, para que possa aqui responder as perguntas. Por favor, doutor, fique à vontade aqui. Vamos dar início aqui a esta parte, onde nós vamos franquear aqui a palavra para os vereadores e vereadoras que queiram fazer perguntas. Os vereadores que estiverem de forma remota podem fazer aí a partir do local onde estão. Os vereadores que estão aqui, eu solicito no plenário
presencialmente, que utilizem a tribuna aqui ao meu lado esquerdo. Doutor Ricardo Bortoleto já estava aqui no começo, só vou repetir, trata-se de para informação sua, nós estamos aqui numa comissão especial de estudos, que foi objeto de deliberação pelo plenário desta casa, e nós estamos ouvindo e recebendo também documentos que nos ajudem à elaboração de opiniões, de pareceres e de manifestações desta Casa Legislativa sobre o projeto de lei que tramitou e foi aprovado no ano passado, que trata da extinção da Proguaru S.A. Então, é uma atividade oficial do Legislativo, estamos aqui registrando através dos canais da TV Câmara e de outras mídias, registrando através da taquigrafia dessa casa. Então, eu gostaria de dizer que tudo que for falado aqui estará devidamente registrado em ata. Nós fizemos da outra vez, os vereadores perguntam, se o vereador tiver mais de uma pergunta, ele pode perguntar diretamente ao senhor, ele vai fazer a pergunta, terminando a resposta, para que não tenha que devolver a pergunta para a gente de novo, a condução dos trabalhos de novo para a gente, para essa presidência, para ser mais ágil, o vereador pergunta. Só peço que os vereadores que forem fazer perguntas não interrompam o doutor Ricardo Bortoleto quando ele estiver falando. Aguarde o término da fala dele, assim que ele terminar, se faz novas perguntas, se achar conveniente. Está aberto aqui para os vereadores que quiserem se manifestar. Tá. Gostaria aqui de registrar também a presença do vereador Lauri Rocha. Com a presença do vereador Lauri Rocha, esta comissão está praticamente não está na sua totalidade. Todos os vereadores e vereadoras desta comissão estão presentes na reunião de hoje, exceto o vereador Jorginho Mota, que não está nem presencial e nem de forma remota. Tirando a ausência do vereador Jorginho, todos os outros estão com a presença registrada aqui participando. Doutor, gostaria de fazer uma fala antes? Fique à vontade, tempo que precisar, pode ligar. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, vereadores e vereadoras. Bem, explicar um pouquinho sobre a posição da Proguaru hoje, né? A situação que ela passa financeira. Hoje eu estou lá o cargo de diretor financeiro, administrativo e financeiro, no período de 1 ano e meio, e trago algumas informações para vocês. Obrigado pelas considerações iniciais. Passamos agora às perguntas dos vereadores e vereadoras. Pela ordem, um silêncio aqui, mas... Não, mas com esta presidência, o vereador Brinquinho nunca perderá o prazo. E os outros vereadores e vereadoras também não perderão o prazo. Vereador Maurício Brinquinho pediu a palavra para fazer as suas perguntas e suas considerações. Sempre lembrando que, após, se o vereador, depois dos outros se manifestarem, outros vereadores se manifestarem, terá direito também a fazer suas conclusões. Com a palavra, vereador Maurício Brinquinho, da mesma forma que nós fizemos da outra vez, está permitido que as perguntas sejam feitas de forma direta. Tá. É só tirar o som aqui do celular, presidente. Já que ninguém tinha pergunta para fazer, tem tempo aqui sossegado. Obrigado. É doutor? Doutor Ricardo Bortoleto ou Bortoluto? Bortoleto. Obrigado, doutor Ricardo Bortoleto, que na última lhe chamei de Bortoleto e falaram que era Bortoluto. Então, acho que quem estava certo era eu mesmo, né? Deixa eu só acertar aqui o
Estava aguardando, pensei que ia ter mais perguntas. Todos falaram aqui que iam fazer bastante perguntas, que não precisavam de nenhuma, né, de nenhuma empresa para fazer consulta. Eu pensei que os nobres vereadores iam fazer muitas perguntas para o doutor, mas acho que eu estava enganado. Doutor, o senhor falou que está há 1 ano e meio. Quando que o senhor entrou na empresa, por favor? Eu entrei em outubro de 2018 na gerência financeira e há 1 ano e meio como diretor administrativo e financeiro. Outubro de 2018. A sua atividade real hoje na empresa é? Diretor. Isso. E ela isso se o senhor faz pareceres econômicos? Realiza. A gente faz relatórios, né? Relatórios. Isso. Esses relatórios são como pareceres? Eu não conheço muito de economia, então se o senhor puder me orientar. Não são pareceres, são relatórios de gestão da empresa e análise das contas financeiras. Tá, ok. Então não são pareceres. Não. Então eu posso deduzir que o senhor nunca foi consultado por algum pedido, feito algum pedido pela prefeitura, ou por alguém, ou pela própria direção da Proaguaru, para obter algum parecer econômico da empresa. Não, isso é encaminhado, né, para análise, inclusive nas reuniões ordinárias do conselho, a posição da empresa, e eu faço parte da diretoria, então eu acompanho isso também. O senhor acompanha? Existe pareceres? Não pareceres, são relatórios diários, Relatórios. inclusive mensais, de gestão. Novamente, pareceres não existem. Pareceres não. Não, ok. Então o senhor não deu nenhum parecer. Como está a condição econômica hoje, a da atual, da empresa? O senhor consegue relatar Sim. isso para a gente, por favor? Hoje ela passa por grandes dificuldades financeiras, a empresa, né? Ela existe um passivo em torno de 276 milhões e o orçamento que é destinado para a empresa, através do fundo e através dos contratos, não é o suficiente para sanar essa dívida. E qual que são? O senhor falou do passivo, né? Isso. 276 milhões. E o senhor sabe dizer qual o valor dos ativos da empresa, entre dinheiro, contratos? Então, hoje ela tem em contratos 120 milhões, aproximadamente, 120 milhões no fundo, isso é para o ano, e em ativos ela tem 33 milhões registrados hoje. O senhor pode me dizer quanto a bens, o levantamento de bens, valores? Sim, são 30 milhões e 800 em imóveis, veículos 1 milhão e 400, 30 milhões e imóveis, imóveis. isso. 1 milhão e 400 em veículos e os demais móveis, né, que seriam equipamentos, móveis mesmo. Sim. Essa aí é a diferença. O senhor poderia me dizer hoje qual, se existe, né, deveria ter, né, o valor do capital social da empresa e se ele é integralizado? Ele tem 43 milhões integralizado e a lei que foi aprovada, o limite... Opa! Espera só um minutinho. Novamente ali. Só interrompendo um pouquinho, vereador Brinquinho. Sim, sim, com certeza. Tudo bem? Tá bem? Bom. O vereador Geraldo acabou de falar desse degrau aí. Precisamos depois pedir para comunicar a diretoria que cuida disso. Secretário de Administração está aqui? Depois dá uma atenção nessa situação aqui. O vereador Geraldo Celestino já tinha reclamado. Pode causar algum acidente aí. Dos dois lados. Dando continuidade aqui, vereador Maurício Brinquinho. Perigo. O
O senhor me desculpa, doutor, o senhor poderia repetir o capital integralizado, por favor? São 43 milhões e a lei aprovada hoje em vigor é o limite de 70 milhões. Desculpa, eu já tinha perguntado sobre o passivo já nessa 276 milhões. Isso. O patrimônio, e assim, o patrimônio líquido da empresa, então, qual seria? O patrimônio líquido é negativo, né? Qual seria, por favor? São o valor de 160 milhões negativos. Aproximadamente isso. 160 milhões. E qual que é a natureza real dessa dívida? São os contratos, são as rescisões, são os processos? O que que é? Ou são as dívidas que não são pagas? E São por quem? dívidas que vêm acarretando há vários anos, né? A principal dela é tributária. A maior dívida da empresa é tributária. Mas são várias. O maior, tributária. Isso. Temos fornecedor, temos contingências jurídicas, provisões de férias, 13º. Como são hoje realizados os pagamentos à empresa pelos serviços executados? Através de medições, é apresentado para o Tesouro e através do fundo e através dos contratos que a empresa tem vigente. Quais são... O senhor falou aqui dos bens, desculpa voltar Sim. um pouquinho, o senhor falou sobre bens imóveis. Quais seriam os bens imóveis da empresa hoje? A sede da empresa, uma regional aqui no centro. Essas são as registradas. Somente essas? A gente tem mais imóveis, né? Só que só temos a posse. Ainda não temos a escritura e registro. Quais seriam esses que não têm registro de imóvel? Aí total são 10 locais, né? A gente tira esses 2, eu precisaria levantar todos, né? Posso trazer para o senhor. O senhor poderia? Eu agradeço. Como são realizados os pagamentos à empresa hoje pelos serviços executados? Eu não sei se eu já perguntei essa, que eu voltei já. São medições, né? São as E medições. os contratos vigentes. Quem hoje é o maior devedor da Proguaru? A Proguaru, ela só tem a prefeitura, né? Como cliente. Então é o maior devedor. Na sua opinião profissional de 1 ano e pouco, o senhor está, né, à frente da Proguaru nessa questão na questão econômica. Qual o fator que levou a empresa a acumular essa dívida? Está mais nas ausências dos repasses, nos pagamentos da administração pública ou na má gestão dos valores que são enviados? Eu acredito que a gente tem uma questão de todas as demandas que a cidade necessita e a gente precisa colocar isso para sanar, né? E com isso a gente destina grande parte dos nossos recursos para que a empresa possa fazer o trabalho e girar. Com isso, algumas coisas ficam em aberto. Não seria má gestão. Não vejo como má gestão. Mas ela acaba tendo mais trabalho do que realmente ela recebe. Seria isso? Isso. Pela capacidade da empresa. Pela capacidade, ela faz muito mais trabalho do que ela recebe. Seria isso? Não, ela faz muito trabalho, né? Tenta atender todos os pedidos e por isso ela consegue concluir os trabalhos. Né? Mas ela não recebe o suficiente para isso. O suficiente não. Geralmente não. A gente busca sempre estar atendendo todo mundo e equilibrar essa conta. Sempre tentando equilibrar. Em algum momento desse 1 ano e pouco de trabalho do senhor foi consultado sobre se havia alguma necessidade
de encerramento real das atividades dessa empresa, ou se esse encerramento seria conveniente? Não. Rapaz, até pulou aqui. Presidente, sem mais perguntas. Obrigado, vereador. Doutor, muito obrigado pelas respostas. Obrigado, vereador Maurício Brinquinho. Tá. Vereador Geleia comunica aqui, está presente no plenário, vereador Geleia, comunica que o vereador Jorginho Mota não está muito bem de saúde e, por isso, está ausente dessa reunião. Desejo melhoras aí para o vereador Jorginho Mota. Abro para demais vereadores que quiserem usar a palavra. Vereador Lauri. Por favor, vereador Lauri, utilize aqui a tribuna. Aqui todos que quiserem fazer perguntas podem fazer, viu? Vereador Geraldo Celestino. Inclusive Vossa Excelência, o microfone está aqui, à disposição. O tempo que quiser, inclusive, viu? Com a palavra, vereador Lauri Rocha. Boa tarde a todos, a todas, quem nos assiste, presidente, diretor. Queria só uma pergunta. A dívida hoje é 275 milhões. Mas temos alguma pendência? Essas dívidas são dívidas já efetivas, correto? Sim. Fora isso, nós temos alguma pendência ainda ou em discussão junto à Receita Federal ou algum outro órgão com relação a mais dívidas ou tributos que a Proguaru ainda não é efetivo, mas que possa vir, que está em fase de negociação, que ainda não foi pago, alguma coisa? Sim, temos um valor ainda de 175 milhões em discussão hoje. Então, 175 em discussão e mais 275 já efetivada. Sim. Isso pode virar quase 440 milhões, é isso. Era isso só. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lauri. Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho. Novas perguntas, vereador? É a questão de ordem. Por favor, use a tribuna para a questão de ordem. Vereador Maurício Brinquinho, por favor. Não, é que eu fiz uma pergunta direta, né? E aí o vereador Lauri veio com uma pergunta que pode acontecer ou não. Então eu fiquei na dúvida se o presidente me autorizar a fazer. Como não temos ainda inscritos, Vossa Excelência tem a palavra. Doutor, o senhor me falou que a dívida hoje da Proguaru é de 276 milhões. Sim. Hoje, a dívida é de 276 milhões. Isso. Outra dívida pode ou não acontecer, é isso? Isso. Muito obrigado. Então, não existe outra dívida a não ser 276 milhões. Não, ela está em discussão. Ah, então tá bom. É que eu fiquei imaginando que a pergunta do Lauri era imaginativa, do vereador Lauri. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício Brinquinho. Tem a palavra para fazer as suas perguntas, vereadora doutora Márcia Tasquete. Lembrando que estão abertas aqui, os vereadores que estão de forma remota também podem fazer os seus questionamentos, suas perguntas, porque são estes elementos que serão utilizados para a elaboração do relatório dessa comissão. Então é fundamental que as dúvidas sejam aqui esclarecidas pelos dirigentes da empresa que estão vindo aqui. Tem a palavra a vereadora doutora Márcia Tasquete. Eu ouvi, boa tarde, doutor Boa Ricardo tarde, Bortoleto. vereador. Eu ouvi o senhor dizer que a dívida é 276 milhões, é isso? Isso. Eu gostaria de saber quanto desses valores estão parcelados. Hoje a gente tem 128 milhões em parcelamento. 128 milhões em parcelamento. A Proguaru está pagando esse parcelamento? Sim. Está pagando. Os contratos com a prefeitura são atualizados corretamente como de mercado? Sim, existe a cláusula de atualização. Então, está atualizado. É certeza, né, doutor? Sim. Então tá. A quantia de funcionários que tem na Proguaru é a quantia adequada? 4.700 funcionários?
Não. Eu não sei quantos o senhor que pode me dizer. Não é adequado. Não está Para adequado? atender 100% do contrato, não. Para atender 100% não está adequado. O senhor falou que as fontes de rendas da Proguaru é a prefeitura. Sim. Então, se os valores estão corretamente, estão sendo valores de mercado, como que o senhor enxerga a extinção, o pedido de extinção da Proguaru? Antes de responder, eu pediria que ficasse mais perto do microfone. Como nós estamos mantendo o distanciamento aqui, eu estou sem máscara, então facilita. Como o doutor está optando pela máscara, fique à vontade, é bom, mas fale um pouquinho mais perto, por favor. Melhor assim? Tá. Sim. Pode repetir, por favor. Nem lembro agora qual que eu fiz para o senhor, né? Desculpe atrapalhar, vereadora, mas era necessário. Os valores repassados pela prefeitura são pagamentos de serviços prestados, doutor? Sim. Existem valores repassados pela prefeitura que não sejam para pagar a prestação de serviço? Não. Todos é só para prestação de serviço? Sim, através do fundo e contrato. Caso a extinção aconteça, doutor, existe valor suficiente para pagar todas as dívidas e todas as rescisões? Esses valores têm que vir do Tesouro. Oi? Tem que vir do Tesouro, da Fazenda, para poder compor. Para poder compor. Então, hoje não pagaria? 100% não. Ok, sem mais, senhor presidente, só isso. Obrigado, vereadora Márcia Tasquete. Gostaria também de anunciar a presença, vereador em exercício, Ney Bernardo, está aqui conosco, inclusive é funcionário concursado da Proguaru. Seja bem-vindo, vereador. Fique à vontade se quiser tirar alguma dúvida ou perguntar. Com a palavra, vereador Lauri Rocha. Bom, boa tarde novamente. Voltando ao tema, eu gostaria de só uma informação do senhor. Esses 176 milhões que o senhor falou, que ainda não estão consolidados, que são dívidas que ainda não estão efetivadas como dívida, elas se referem especificamente ao que, esses 176 milhões? É uma discussão com qual órgão? Receita Federal, já está no judiciário, né? Que é a questão de impostos. Então, está na área judicial já, São impostos. correndo com a Receita Federal e impostos. Isso, Procuradoria-Geral também. Na qual a Proguaru não concorda com algum dado e é cobrada pela Receita Federal e por algum outro imposto, tipo, pode ser municipal, qualquer coisa nesse sentido. Isso. Fora esses 176, fora os 275, mais esses 176 que já está em litígio judicial. Tem mais alguma coisa que estão pendente ou não? Fornecedor já está incluído nos 275? Já está incluído, fornecedor nos 276. Tá. Esse questionamento partiu por parte da Proguaru, o litígio, ou por parte da Receita Federal ou algum outro órgão? Da Proguaru, ela está no polo ativo. A Proguaru questionou uma cobrança da Receita Federal. Isso. Tá ok, então, obrigado. Obrigado, vereador Lauri. Como nós não temos... Eu iria fazer, mas eu dou preferência a Vossa Excelência. Claro, claro. Vereadora doutora Márcia Tasquete, por favor, para utilizar aqui a palavra. E eu também tenho algumas perguntas a fazer, tendo em vista que não temos outros vereadores e vereadoras que solicitaram a palavra. Desculpa, que eu acabei esquecendo. Doutor, eu gostaria de entender, porque o senhor falou que o ativo, o senhor deu os valores do ativo, o que se tem em bens móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente com relação à posse. Quanto tem em posse? Porque posse, todos sabemos que é dinheiro em caixa, né? Guarulhos tem problemas com escritura, então a grande maioria dos imóveis, inclusive, é posse. Eu gostaria que o senhor me informasse quanto mais ou menos
temos em imóveis que estão na posse da Então, Proguaru? vereador, a gente contratou, está em início de uma contratação dentro da própria Proguaru, de um levantamento de todos os imóveis nossos para fazer a atualização monetária deles. E aí, posterior a isso, eu posso responder. Essa é uma pergunta que nós precisamos muito saber, então gostaria que, não sei se o senhor vai voltar, eu acredito que sim, porque muita coisa ficou sem resposta, então eu gostaria muito de dizer que a gente precisa saber exatamente quais os imóveis, se tem uso capião em andamento, se não tem, para que a gente entenda exatamente, porque depois do uso capião, o imóvel aumenta o valor, né, geralmente, então nós precisamos muito saber disso também, viu, doutor? Sim, tá bem? Perfeito. Só isso. Obrigado, vereadora. Gostaria de fazer algumas perguntas. Eu vou iniciar aqui meus questionamentos, são vários, porque este é um momento importante de nós tirarmos todas as nossas dúvidas e deixarmos registrado aqui na ata, porque é isso que vai subsidiar tanto o nosso trabalho como presidente, como de todos os vereadores, inclusive do vereador relator, vereador André Alves. Então, por isso que eu vou fazer várias perguntas para que fique devidamente registrado aqui. Começando pela questão, foi falado aqui de uma dívida por volta de 175, 176 milhões, que o vereador Lauri já insistiu 2 vezes nesse tema. Eu gostaria de perguntar o seguinte, esses valores que estão questionados na Justiça, a empresa tem como abrir mão e fazer uma espécie de acordo reconhecendo a dívida, ou ela tem que ir até a última instância judicial? Entendo que tem que ir até a última instância, porque está numa posição de perícia fiscal e contábil. Perfeito. Então, estas dívidas, se vai até a última instância, elas não poderão, até o trânsito em julgado, serem inscritas como dívida, propriamente dita. Não, estão suspensas. Então, ou seja, nós estamos falando de uma hipótese e não de algo que exista. Hoje, essa dívida, para fins de inscrição, ela não existe. Suspenso. Perfeito. Eu gostaria, só para deixar claro aqui na ata, porque tem essa dúvida em relação ao vereador Lauri e vereador também Brinquinho, que insistiu nisso. Então, na verdade, os 175, 176 milhões podem se transformar em dívida, como podem ter um ganho de causa por parte da Proguaru. Sim, é isso? Correto. Passando a outras perguntas aqui, eu gostaria de... Deixa eu começar por estas. Sobre a questão do valor que é disponibilizado via fundo, nos últimos anos, ou no período que o doutor está lá como responsável, ele teve reajuste? Teve suplementação. Reajuste ou suplementação? Suplementação. Suplementação. Então, ou seja, a peça orçamentária constou X, no decorrer do ano, houve suplementação. Sim. Não houve reajuste no inicial. Não. Sempre permaneceu o mesmo valor. Isso. Perfeito. E nesse período, mesmo um valor inicial permanecendo estabilizado, os serviços aumentaram ou diminuíram? Aumentaram. Os serviços aumentaram. Então, portanto, eu gostaria de deixar registrado que nós temos aqui uma posição que eu acho que é fundamental para que a gente tome aqui, para que a gente debata, que é aumento de serviço e manter o fundo no mesmo valor, sendo apenas suplementado durante o ano. Eu não sei se já foi perguntado, eu estava atendendo aqui outros vereadores, o valor da dívida do município com a Proguaru. A gente tem um valor de 17 milhões, mas dentro desse valor, 50% é o Ponte Alta, que é o nosso loteamento, e o PCM é um valor de 700 mil. Então, mas Ponte Alta e PCM não é dívida da prefeitura com a Proguaru, é dívida de munícipes com a Proguaru, de compradores, porque não precisa ser munícipe, né? De compradores de serviços, né? Seja o PCM com a Proguaru. Hoje ela tem 8 milhões. 8 milhões. Isso. Perfeito. O valor de patrimônio já foi perguntado. De dívida que está aqui, mas eu falo daqui a pouco, porque eu tenho outros dados. Em 2020, o doutor tem conhecimento
de reunião do Conselho que foi aprovada a extinção da Proguaru? Não, tenho conhecimento de que foi aprovado o estudo e não a extinção. Então, o Conselho não aprovou a extinção, aprovou Não. um estudo. Sim. Perfeito. Bom, se isso, a outra pergunta seria sobre o registro da ata na junta comercial, mas estou satisfeito com a resposta. Esse aqui. Nós temos hoje na estrutura da Proguaru um gerente financeiro. Não. Não existe mais. Eu sou o interino. Acumula funções? Sim. Administrativo, diretor financeiro e gerente financeiro. Sim. Toda a parte financeira, portanto, é responsabilidade. Sim, foi uma estratégia para poder ter uma economia. Perfeito. Existe a possibilidade da empresa atender uma demanda verbal, uma demanda de algum serviço, ou uma pavimentação, ou um serviço emergencial de limpeza de forma verbal? Desconheço. Então, ou seja, não existe nenhuma possibilidade de um serviço ser feito apenas com o munícipe ligando, não, ou um agente político ligando, ou um ofício de um vereador. Não existe. Via ofício, sim. Via ofício, sim. Verbal, não. Desconheço. Via ofício, sim. Qual que é o critério para as medições que são feitas dos serviços prestados? É por obra, para o serviço, estimativa? Existe uma tabela. Existe essa tabela? Existe a tabela, que é de todos os serviços que é prestado pela empresa, Tá. fora o contrato. Então, solicito à assessoria que faça o pedido, se não foi feito ainda, desta tabela citada aqui pelo diretor, Ricardo Bortoleto. Vamos lá. Existe um critério, um requisito para a ocupação dos cargos de supervisor técnico na empresa? Sim. Todos esses supervisores, eles estão na área técnica que a formação deles habilita. Sim. Não existe um desvio de um supervisor numa área que ele tenha conhecimento técnico, não exatamente naquela área, não existe. Todos estão no seu devido lugar, vamos dizer assim. Sim, buscando a melhor qualidade de trabalho. Perfeito. Eu estou perguntando isso porque nós estamos também, as informações que vêm por escrito, nós vamos conciliar, fazer uma conciliação entre informações, conciliar ou não, né? Entre as informações que têm vindo por requerimento dessa comissão e o que é falado aqui pelos diretores que têm vindo a esta casa. Nós tivemos contratação de escritórios para exercer funções jurídicas? Sim. Temos advogados concursados na empresa? Temos. Esses advogados não dariam conta de fazer esse serviço? Não tem expertise para isso. Os advogados da Proguaru não têm expertise? Para o trabalho que foi contratado, não. Por isso... Isso, a necessidade. Tem ideia qual o valor gasto com esses escritórios? Um contrato no ano de 600 mil. Perfeito. Há reuniões, vocês, diretores, gerentes, supervisores, vocês realizam reuniões mensais para verificar a questão de gastos da empresa, como está sendo gasto, ou isso é uma prerrogativa da presidência? Presidência junto com o conselho. Presidência junto com o conselho. No conselho, não necessariamente os diretores participam? Somos convidados. Convidados. Perfeito. Questão de horas extras, a gente tem verificado que também é um item de muitos custos para a empresa. E ela, na verdade, nós não temos muito claro qual que é o critério. Existe uma resolução por escrito sobre como pagar e em que casos pagar hora extra na empresa? Horas extras? Existe alguns critérios que são utilizados, mas devido ao último ano, né, a gente teve que usar toda a nossa força de mão de obra que estava disponível para atender todas as demandas da cidade, o que foi solicitado. Então, as horas extras, por isso que teve um aumento. Por exemplo, manutenção, limpeza de parques, praças, escolas podem acontecer com hora extra, e não fora do horário normal de trabalho dos funcionários? No limite de 2 horas. Né? No limite de 2 horas. Permite a lei. Perfeito.
Espera aí que estou terminando. Eu tenho aqui essas duas. Esta aqui está aqui. Nós temos uma informação que nos foi passada sobre a questão das dívidas da empresa. E estas dívidas, elas, segundo o relatório que foi encaminhado, para nós veio de 2009 a 2020. Curiosamente, nós verificamos no ano de 2016 um prejuízo acumulado de 181 milhões. No ano de 2017, esse prejuízo saltou para 223 milhões. Ou seja, um prejuízo na primeira gestão do prefeito Guti, a empresa aumentou o seu prejuízo, já no primeiro ano de 2017. Tem conhecimento de alguma explicação plausível para esse aumento? Sim, isso daí são impostos que estavam em aberto e para a emissão da certidão teve que ser feita a consolidação dos parcelamentos. Pagamentos parcelados. Que chegou. Quando você consolida o parcelamento, você traz a correção de juros e multa. Perfeito. Temos no ano de 2018, mantivemos o prejuízo acumulado em 207, 2019 na casa dos 200 milhões, 2020 na casa dos 204 milhões. Ou seja, nós tivemos uma empresa que chegou a dever em 2009 por volta de 88 milhões de reais, atingindo quase mais que o dobro, chegando no ano de 2020. Mesmo havendo essa situação de ter que pagar impostos, que eu estou entendendo a fala do doutor aqui, é o seguinte: tivemos que pagar, aumentou o prejuízo, os impostos. No momento de optar por pagar os impostos, não teve algum plano para compensar ou para tirar de algum outro lugar? Vamos diminuir custo para poder honrar os impostos? Ou não? Foi feito simultâneo, manteve a empresa do jeito que estava e pagou os impostos, é isso? Simultâneo, devido às demandas. Não teve um plano para reduzir de algum lugar? Não. Falando em redução, nós temos um quadro de aproximadamente, se nós falarmos das planilhas de assessoria, por isso que eu quero fundamentar minha pergunta, se nós falarmos de um quadro das assessorias, dos cargos de comissão da Proguaru, a gente verifica que são cargos que custam aproximadamente 16, quase 17 milhões de reais ano. São cargos que vão de salários de 12 mil, salários de 8 mil reais, 7 mil, 3 mil, tem valores menores de 2.200, mas temos valores grandes, num total de quase 250 cargos. Em algum momento, isso falando da comissão de livre nomeação, se pegarmos a planilha do comissionamento interno, que a gente chama, ele é livre provimento desde que seja dos cargos internos, nós vamos acumular mais ainda por volta de 9 milhões. A minha pergunta nesse momento, esses cargos, foi feito alguma proposta de redução desses cargos comissionados nesta quantidade, ou eles são fundamentais para a empresa? Foi feito reduções, inclusive tem extinções de cargos, a própria ata do conselho, e nessa questão dos valores mais altos, que não são internos, os comissionados, são os gerentes, né? Grande parte dos gerentes que são necessários para a empresa. Não, nós temos aqui assessor de governança, 12.228, não é gerente. Assessor de diretoria, não é gerente. Esse cargo não está... 8.608. Sim. 3 vagas ocupadas. Vamos pegar um outro aqui, que não é gerente. Tem aqui 10 gerentes de 12.228. Mas temos o ouvidor, 10.348. É a estrutura necessária, né? Perfeito. Eu estou fazendo essa pergunta, doutor, porque normalmente, quando uma empresa ela não está bem das pernas, ou seja, ela precisa, onde você começa cortando são os gastos com os cargos de livre provimento. Aliás, até destoa a atuação da Proguaru em relação, não à atuação, mas o discurso do prefeito. O discurso do prefeito tem sido o tempo inteiro que reduziu os cargos comissionados.
na prefeitura para poder economizar. E na Proguaru, a gente tem visto não uma diminuição, porque nós temos aqui o estudo ano a ano e nós temos diversos cargos, falei, 240 cargos, gerando por ano mais de 20 milhões de reais. Então, eu só gostaria de perguntar, este valor gasto, ele não pode ser suprimido, ele não pode ser, nesse momento de crise da empresa, existe alguma questão legal que não possa, por exemplo, demitir esses cargos comissionados neste período de gravidade da empresa para poder economizar 20 e poucos milhões para já ir abatendo dessa dívida, ou existe um impedimento legal? Legalmente não podemos fazer. Hoje, se o presidente da empresa quiser demitir todos esses cargos comissionados, 240 pessoas, ele pode, ou tem um impedimento legal? A empresa, acho que ela não consegue ter uma continuidade sem alguns cargos que estão aí. Alguns acho que pode ser, sim. Mas existe impedimento legal? Não. Você está dizendo de impedimento, o doutor está falando de impedimento administrativo. Isso. Eu estou falando de impedimento legal. Legal, não. Legal nenhum. Não. Se o presidente da empresa quiser mandar todo mundo embora, os comissionados, ele pode. Sim. Perfeito. Para encerrar, falei aqui dos cargos comissionados, falei das dívidas inscritas. Deixa eu só ver aqui. Assim, nós tivemos já aqui abordado por essa casa um problema que me parece que alguns que são favoráveis à extinção da empresa, o fechamento da empresa, estão pesando muito as suas falas em cima dos aposentados da Proguaru. Pergunta que eu faço, qual que é o número mais ou menos que a Proguaru tem de trabalhadores aposentados? 350. 350. De um total de 4.700. Então, nós estamos falando de um percentual 5%. De 5%. Perfeito. Foi feito alguma medida, algum estudo para se tomar uma medida em relação a esses trabalhadores aposentados? Sim, está sendo feito estudo para isso. Foi divulgado na página da empresa e também num boletim da empresa e divulgado por 2 jornais da cidade que a empresa abriu um PDV, um plano de demissão voluntária. E nós aqui na comissão tivemos a informação que este plano não existe. Não existe. Não existe o PDV hoje. Não. Perfeito. Só repetindo, faltam 2 só, repetindo a pergunta que eu fiz para o seu colega que esteve aqui, nós temos, por informação, 70 milhões de reais seriam necessários para pagar verbas rescisórias se a empresa fosse fechada hoje. Correto. Esse dinheiro existe no caixa da empresa? Não. Não tem os 70 milhões no caixa da empresa? Não. Se optar por fechar hoje a empresa, não tem como pagar a verba rescisória? Pela empresa, não. Pela empresa não será pago? Não. Será pago através de um aporte pelo Tesouro. Perfeito. Verba rescisória. O prefeito, quando confrontado por algumas trabalhadoras, há uns 2 meses atrás, ele disse às trabalhadoras que não existia o risco, trabalhadoras funcionárias da Proguaru, num evento que teve o ministro da Educação aqui. O prefeito disse textualmente no vídeo que essas trabalhadoras não seriam prejudicadas porque as empresas que seriam contratadas para fazer o serviço que a Proguaru faz hoje, manutenção, limpeza, essas empresas contratariam estes funcionários, ou seja, migraria esses funcionários. Existe algum estudo sobre isso? E existe legalidade nisso? Pode a empresa, antes de fechar, fazer algum tipo de acordo com quem venha vencer uma licitação para ter entre os seus funcionários aqueles indicados? A administração pública pode indicar funcionários? Desconheço. Para responder para o senhor. Vereadora Edmilson, pela ordem. Vereador. Vereadora Vanessa, pergunta, é uma questão de Não, ordem? é só uma observação. Está muito Perfeito. ruim o som do doutor. A gente não consegue ouvir. Está muito baixo.
Perfeito. Obrigado, vereadora Vanessa. Aqui, na verdade, tem que falar mais próximo aqui do microfone. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer com esta pergunta, me expressar aqui, é que o prefeito, então, passou uma informação por conta e risco dele. Não existe nenhum estudo na Proguaru sobre isso, sobre essa mão de obra ser demitida da Proguaru e encaminhada para uma empresa privada. Acredito que esse estudo venha a ser feito pela própria FIP, né? Que é a que foi contratada pelo governo para análise. Mas, no conhecimento que o senhor tem, é legal a administração pública indicar quem vai trabalhar numa empresa privada que ganhe uma licitação? Não, não conheço. Não conhece? Do assunto. Tá. Eu acho que minhas perguntas foram essas. Um minutinho só, vereador Brinquinho. Vereadora Márcia Tasquete pediu primeiro, pode ser? E passo a palavra para Vossa Excelência. Com a palavra, vereadora Márcia Tasquete, eu vou dar uma revisada aqui. Eu acho que todas as perguntas que eu precisaria fazer eu fiz, senão eu retorno. Com a palavra, vereadora. Deixa eu só perguntar, tecnicamente é possível aumentar o microfone dele? O volume? Ah, tá. Não, imagina, aqui estamos tratando todo mundo bem, vereador Lauri, fica tranquilo. Com a palavra, a vereadora doutora Márcia Tasquete. Ricardo, geralmente, quando se discute débito tributário, a gente fala de depósito em juízo, né? Eu tenho uma pergunta a te fazer sobre esse tema. Qual imposto que nós estamos discutindo? Porque você disse que a maior dívida que tem a empresa é dívida tributária. Sim. Então, qual é o imposto que está sendo discutido? Incidência ou alíquota? Incidência. Incidência. Esses depósitos, existem depósitos judiciais sendo feitos? Não. Nenhum? Não. Ok, então. Só isso. Obrigada. Nada. Com a palavra, vereador Maurício Brinquinho. Vai tudo, esse negócio tudo para fora. Presidente, é uma pergunta que, como o senhor fez a pergunta, me deixou numa dúvida. Então, doutor Ricardo, o senhor disse que, diante de uma pergunta do presidente, que as horas extras aumentou devido ao último ano, aumentou no último ano. Por quê? Devido à pandemia. Por quê? A gente teve muitos funcionários afastados. E a gente precisava continuar seguindo a prestação de serviço. Em média, quantos funcionários foram afastados? 1.100 funcionários. 1.100 funcionários. E o senhor sabe me dizer de que áreas? Há diversas áreas. O senhor poderia mandar para a gente Claro. o relatório dessas áreas? Sim. Obrigado. Nada. Perfeito. Aberto aqui para novas perguntas, considerações que queiram falar. Eu só queria voltar aqui num assunto. Sobre a questão da reunião do Conselho, o doutor disse que o Conselho deliberou não pela extinção da empresa, mas pela realização de um estudo, é isso? Correto. Perfeito. E, na verdade, a Câmara também, no projeto de lei aprovado aqui, deixou condicionado este estudo. A FIP foi contratada pelo valor de R$1.800.000. Este valor foi pago, ou será pago, pela Proguaru ou pela Prefeitura? Pela Prefeitura. A contratação é de responsabilidade? Da Fazenda. Da Fazenda, da Prefeitura. Sim. E não existe nenhuma ingerência da diretoria da Proguaru nessa contratação, ou na formatação, ou como ela deve proceder? Não. Perfeito. Tudo responsabilidade da Secretaria de Fazenda. Sim.
O secretário de Fazenda também é o interventor na Proguaru. Ele, obviamente, recebe o salário de secretário e desempenha 2 funções. O presidente Francisco Carone, ele continua desempenhando funções na empresa? Sim. O senhor tem conhecimento de alguma portaria do interventor passando responsabilidades para ele? Sim. Existe essa portaria? Ele Existe. tem? Existe. É uma portaria interna? Interna. Perfeito. Então peço também que a assessoria requisite cópia dessa portaria interna para saber quais as funções por portaria estão voltadas ou estão de responsabilidade do Francisco Carone, presidente da empresa. Eu acho que as minhas aqui. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Está aberto aqui o microfone. Se não tivermos mais perguntas, eu acho que aqui as minhas também foram todas. Eu fiz uma pergunta para o senhor sobre um plano de recuperação? Não, né? Não. Então era essa que faltava. Essa comissão solicitou o plano de recuperação da empresa, plano este que foi elaborado por um grupo de funcionários a pedido da direção da Proguaru. E esse plano não chegou até a gente dizendo que ele não tinha sido aprovado. O senhor tem conhecimento se esse plano que foi elaborado pelos funcionários e que é um plano denso, com vários itens para recuperar a empresa, ele foi rejeitado? Ele foi avaliado pelo conselho e rejeitado? Não, não foi avaliado. Ainda está em análise pela diretoria. Ou seja, ele está concluído, mas está em análise ainda pela diretoria. São sugestões colocadas por esse grupo e a gente está ainda analisando, só que para ter andamento nele precisamos do relatório do fundo da FIP. Perfeito. Não, desculpe, perfeito não, imperfeito. Uhum. Para andar o plano precisa do relatório da FIP, eu não entendi qual a ligação. Porque a gente vai ter um relatório da FIP em análise, dizendo o diagnóstico da empresa, e eu tenho um plano que está sendo analisado internamente. Então eu preciso ter esses dois em mãos para mim saber se realmente é viável ou não. Tudo que está sendo levantado. Perfeito, mas mesmo tendo conhecimento que a contratação da FIP é feita pela prefeitura, como o senhor mesmo disse aqui, sem interferência da Proguaru, então, ou seja, o resultado ou o tipo de contratação foi definido pelo executivo. Sim. E tem o entendimento de que o plano de recuperação é feito pela empresa. Sim. Não existe aí um conflito de interesses entre o interesse da prefeitura e o interesse da empresa? Não, porque talvez uma suposição, né? Talvez a FIP traga algumas informações que ainda a gente estamos buscando dentro da empresa. Tá. Então é isso que a gente quer concluir. A FIP já solicitou algum tipo de documento para a sua diretoria? Já. Já esteve presente lá? Já fizemos reuniões, solicitando documentação. Foram feitas reuniões já com a FIP? Sim. Perfeito. Eu estou satisfeito com as perguntas aqui. Não havendo nenhuma pergunta aqui, nenhuma consideração de mais nenhum vereador, eu gostaria aqui de agradecer a presença do senhor Ricardo Bortoleto. Tudo que foi falado aqui, como disse anteriormente, está devidamente registrado na ata dessa casa e nos outros meios aqui. Então, gostaria de agradecer a presença e desejar aí um bom término de semana. Para vocês também, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Tendo em vista que terça-feira nós precisamos fazer um convite para que tenhamos aqui mais uma pessoa para ser ouvida, nós expedimos ofício ao diretor-presidente Francisco Carone, que a assessoria me informa que não retornou ainda o nosso ofício. Espero que isso não seja um sinal de desprestígio com essa Casa Legislativa e nem desprestígio com os vereadores e com esta comissão. Mas já protocolamos tem mais de 15 dias e o doutor Francisco Carone não nos respondeu, dizendo ao doutor Francisco que fique à vontade, não tenha medo de vir aqui, porque essa casa é uma casa extremamente respeitosa e as perguntas serão feitas dentro do limite do respeito e da legalidade. Estamos aguardando o retorno de Vossa Excelência.
só aguardar a Vossa Excelência liberar o doutor, que eu vou fazer. Ele está liberado, é ele que não quer ir embora. Está liberado, não está demitido. E por mim a empresa Obrigado, vai continuar. doutor. O senhor não vai ser demitido, entendeu? O senhor está liberado. Obrigado, viu? Senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Eu vou fazer uma proposta de encaminhamento na comissão. Nós ainda não temos tem a questão do Carone, né? Dele vir depor. Eu vou sugerir, senhor presidente, que a próxima reunião da comissão, terça-feira, só a próxima reunião seja presencial, no plenário, para nós discutirmos aí o encaminhamento da comissão, os rumos da comissão, quem nós vamos convocar, outras pessoas vão convocar, o porquê quem foi convocado não compareceu. Então, uma reunião de trabalho, senhor presidente, para a próxima terça-feira, às 14 horas. Perfeito. Eu coloco aqui, existe algum vereador que queira fazer alguma ponderação em cima da proposta do vereador Geraldo Celestino? É porque da outra vez foi feito assim, vocês brigaram comigo, entendeu? Voto a voto. Eu só diria o seguinte, ó, eu concordo com Vossa Excelência, mas nós temos tomado cuidado aqui, é uma reunião que tem transmissão, que tem o registro, ou seja, todos os trâmites normais. Uma reunião normal, mas apenas uma reunião de trabalho. Entendi. Pela ordem, vereadora Vanessa de Jesus, com a palavra. Para essa reunião, é uma reunião exclusiva para parte dessa comissão, os membros dessa comissão, ou se estende para todos os demais. Está muito baixo, vereadora, desculpe. Vereadora Vanessa? Agora melhorou. Agora melhorou. Por favor, faça a pergunta de novo, por favor. Eu gostaria de saber se essa reunião proposta pelo vereador Geraldo Celestino para a próxima terça-feira se restringe apenas aos membros da comissão ou se é extensiva a todos os demais vereadores. Não é restrita. Desculpa, senhor presidente. Não é restrita somente aos membros da comissão, uma vez que todos aqueles e aquelas que são vereadores têm entre suas prerrogativas acompanhar qualquer ato que seja feito por essa casa. Então, uma reunião aberta com a possibilidade de participação de todos os nobres vereadores e vereadoras. Com direito a voto apenas aos membros da comissão. Bem reforçado, vereador Geraldo Celestino, com direito a voto apenas os membros. Mesmo sendo do governo, da base do governo, se vier, não tem direito a voto, né, vereador? Não, tem que ser membro da comissão, senhor presidente. É isso que eu estou preocupado aqui. Perfeito. Algum vereador se manifesta, senão já vou me posicionar sobre o pedido do vereador Geraldo Celestino. Vereador Romildo é a favor do vereador Geraldo ou da proposta dele? Ah, entendi, dos dois. Então eu defiro o pedido de Vossa Excelência, nós não fizemos nenhuma reunião de trabalho para discutir os rumos da comissão, então defiro o pedido de Vossa Excelência. Na próxima terça-feira estaremos reunindo apenas a comissão, só faria uma sugestão, vereador vice-líder do governo, Geraldo Celestino, que faça também gestões junto ao presidente da Proguaru, que nos responda e agende a vinda dele aqui. E nós estamos aguardando ansiosamente para que ele venha aqui, para que a gente possa conversar. Então peço a Vossa Excelência que também nos ajude a resolver essa questão. Então, defiro o pedido, terça-feira, 14 horas. Defiro o pedido, porém, consulto os demais vereadores se esta reunião pode ser feita presencial. Vereador Geraldo Celestino está colocando a reunião presencial e não no formato que nós estamos fazendo. Seria só essa, é o pedido do vereador Geraldo Celestino. Eu, de minha parte, estou presencial todos os dias, para mim não tem problema. Porém, eu gostaria de consultar sobre tudo, porque se decidirmos presencial e o vereador for participar, não vai ter link, não vai ter virtual, vai ser só presencial. Então, bom que fique claro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo. Só para informar os nobres colegas vereadores, o plenário é um espaço amplo
E a comissão, nós somos em 11 membros, então conseguiríamos aí manter a distância social, como anda aí o protocolo sanitário da Covid-19. Sim, vereador Geraldo, esclarecido, eu percebo aqui, é necessário que a gente vote isso? Que haja manifestação dos vereadores sobre o presencial? Estou vendo que tem acordo para realizarmos uma reunião de trabalho na próxima terça. Tem acordo sobre ser presencial, transmissão pela TV Câmara, tudo certinho, mas presencial? Não havendo manifestação contrária, considero aprovada a reunião da próxima terça-feira, 14 horas, presencial, com os 11 membros desta comissão, mais os vereadores que quiserem participar. Também comunico que esta presidência vai solicitar ao presidente dessa casa que emita portaria prorrogando os trabalhos desta comissão por mais 2 meses, uma vez que o primeiro período termina na segunda-feira, dia 21, nós vamos ter reunião dia 22, então teríamos que ter essa portaria publicada até a segunda-feira. Então peço que a assessoria dessa casa proceda aí às providências de praxe para solicitar ao presidente a prorrogação, de acordo com o regimento dessa casa, dos trabalhos desta Comissão Especial de Estudos. Não havendo nenhum vereador mais inscrito e nenhuma pessoa convidada para falar, eu encerro a presente reunião. Até terça-feira, às 14 horas, estaremos aqui novamente. Obrigado.